Olá, paz e luz a todos. Hoje vou falar de coisas boas, coisas que estão acontecendo. Acredite se quiser. Bom, começar pelo Comando Esmeralda, que vocês já devem ter visto isso aí em alguns sites falando sobre Comando Esmeralda. E o médium que recebeu essa mensagem. Então essa frota estelar, ela está ajudando a recolher os espíritos das pessoas, né, que falecem, seja por catástrofe, seja morte natural, seja pelo vírus, outras doenças, etc. Estão recolhendo. Eles não irão mais voltar para esta dimensão. Estão indo para outros lugares. Aí, conforme a sintonia, então elas serão levadas para o lugar que merecem. Sejam lugares bons ou sejam lugares ruins, né? Tenho uma outra coisa anotada, que é a continuidade. Falando das naves, eu anotei que é melhor, porque eu ando um pouco esquecido. As naves dessa frota, que é uma frota. Uma frota são várias naves, não é uma só, né? Interessante, quando começaram a divulgar alguma coisa sobre isso, que vai acontecer, que vai ter resgate, eu, sinceramente, eu não acreditei que tivesse um resgate para tantas e tantas pessoas. Me surpreendeu essa revelação aqui. As naves são maiores do que o planeta Terra, as naves do Comando Esmeralda e de outros, né? Aí você pode perguntar, poxa, mas é maior que a Terra e tá aí? Sim, mas ela está distante da Terra. Há naves gigantes, que tem outras menores, pequenas mesmo, e que são lançadas no espaço para ir fazer vamos dizer, o serviço. Eu lembro que quando eu morava no terceiro andar, e não tinha também, as árvores da rua não eram muito altas, agora não ia nem adiantar eu morar no terceiro andar, nesta rua, porque não dá para ver. Que é o famoso Pico do Papagaio, que é semelhante ao Pão de Açúcar. E uma dessas vezes eu cheguei a ver um foco imenso, enorme, foco de luz, quer dizer, uma nave, ela andava um pouquinho, depois ia para trás do pico, que é uma pedra enorme, né? Aí voltava e a minha visão era muito boa, eu não precisava nem de usava óculos, mas não, a lente não era forte, eu sem óculos também via. Então minha visão era boa nessa ocasião. Eu da janela lá olhando aquele negócio, mas o que é aquilo e tal?
brilhante, mas era muito brilhante, que até na distância incomodava, né? Aquele brilho. Incomodava, eu quero dizer, a vista, né? Aí comecei a ver em zigue-zague, coisinhas minúsculas azuis, né? Eram naves azuis. Muitas, muitas, muitas. E de outras vezes eu via, não esse foco de luz que deveria estar atrás da pedra, né? Lá no alto, atrás da pedra. Eu via essas pequeninas naves, elas não saem, interessante, elas não saem assim. Quando elas saem, elas fazem isso, zzz, aí depois vão reto. Então, elas vêm, recolhem, né? Quando há esses tiroteios, por exemplo, eles vão recolher aí os bandidos que morrem e as pessoas de bala perdida, recolhem ali e levam para a nave maior. Porque essas naves, a informação cabem bilhões, não é milhão, é bilhão, bilhões de espíritos. E a previsão é que no ano de 2550, esta dimensão estará completamente limpa dos trevosos e aí sim a modificação virá. Surgirá o amor incondicional, benevolência, o amor ao próximo, né? etc, etc. Bom, outra informação é que o Astar Sheran pertence à 11ª dimensão. Agora vem uma informação do próprio Jesus Cristo. Outra coisa, eu não acreditava nessa, Jesus Cristo vai voltar e vai voltar, porque se ele voltar em carne, ele é morto, né? As forças trevosas não vão deixar que ele sobreviva, mas realmente está sendo verdade. Ele já está aí entre nós, não na forma física, mas em espírito, ou seja, ele está transmitindo as informações a um médium, não só um médium, ele já transmitiu a um outro, que eu não sei o nome, né? Um rapaz, até um médium magrinho, que eu assisti online, não fui lá não, porque nem sei, deve ser longe, não dá para eu ir. Então, falo muito no médium Pedro, porque não é que os outros sejam menos que ele, mas ele é especial. Ele canalizou Jesus Cristo, então ele realmente está entre nós, mas não da maneira como foi explicado e como é ainda explicado nas igrejas evangélicas, e que vai fazer isso e aquilo outro. Então, ele veio até falar da morte dele. E a morte dele, quando a gente vê ele sendo pregado na cruz, aqui, não foi aqui, foi no pulso. Ele diz que aquele manto que o cobria, que deve ter outro nome, não sei, aquele manto que o cobria, de tanto sangue que ficou colado, né? E eles, quando arrancaram aquilo, foi uma dor horrorosa. Outra coisa que ele falou do que fizeram com ele, antes de o pregar na cruz, foi que ele foi arrastado como um animal. E outras coisas mais. E agora, eu sempre coloquei nos meus vídeos, até do primeiro canal,
e não sei se esse eu já coloquei, que isso tinha sido uma holografia. E os seres denominados pleiadianos que informaram a um determinado canalizador que isso foi uma holografia. E chega agora, Jesus Cristo é canalizado, né? Dá essas informações sobre o que fizeram antes da morte dele. Que falou na mãe dele, na Maria, etc. Então, e aí, como é que fica? Morreu ou não morreu na cruz? É uma coisa a pensar, mas pelo jeito dele transmitir, de falar, etc., me parece que é verdade mesmo, né? Que ele morreu na cruz. Por quê? E por que eu digo isso? Porque ele informou que aqui na Terra foi o único planeta onde o mataram. Porque ele não esteve só no planeta. Ele veio dar essas informações, pregar o amor, a união de todos em vários planetas. E ele faz isso ao mesmo tempo. E quando ele disse que pode canalizar, transmitir canalização a um monte de médiuns, né? De espíritos, médiuns, ele disse que naquele momento que ele estava falando, dando essa informação, que ele estava transmitindo a 300 e poucos médiuns. Isso, vou dizer, não é possível. É porque eu já tinha tido um estudo, só que esse canalizador ele já faleceu, mas eu tenho guardado em algum lugar em que depois eu vou colocar aí. Porque ele já faleceu, né? Ah, porque tem os direitos autorais, por isso que eu nunca coloquei. Que fala. Lá ele diz, ele revela que Jesus Cristo foi em vários lugares. Porque, olha, gente, porque é o seguinte, como pode ser isso? Muita gente que não sabe. E os evangelhos, não sei se eles entendem isso, se acreditam ou não, sei lá. Então, ele tem aquele espírito, ele é evoluído, porque ele já até cria vidas, o Jesus Cristo já cria vidas, então ele é muito evoluído. Então, o que acontece? Ele transmite o espírito dele para o lugar onde ele quer. E por que isto é verdadeiro? Porque há casos em que pessoas que faleceram se apresentaram no corpo verdadeiro, espiritual, a um parente que gostava muito dele e para ele saber que ele havia morrido. Isso já tem acontecido casos. Então, o espírito se desdobra. Então, senhores, esse médium Pedro, ele é especial. O Jesus Cristo, acho que dessa vez nem foi canalização, ele incorporou, acho que no Pedro, né? E foi determinado que seria enviado, né? Depois de Cristo seria enviado alguém para ajudar, vamos dizer, a evolução aqui, para pregar também o que Jesus tinha pregado, que é o amor, né? O amor incondicional. A união de todos. Então, esse Pedro, a missão dele é essa. Ele mesmo ainda não sabe a total missão, mas ele é especial. Jesus Cristo diz que ele foi criado com o DNA dele, que ele é puro amor, esse médium. E do espírito dele, ele criou
uma médium que também está lá. E não sei se todos, mas os médios que estão nessa casa foram criados por Jesus, para que consigam levar adiante o trabalho dele, ok? Ele foi enviado e, neste tempo que estamos, ele ajudará a desvendar as verdades que estão escondidas. Agora, ele recebe vários espíritos, não é só de Jesus, né? Bom, tenho também essa informação que existem reptilianos que servem à luz também. Então, a gente sabe de relatos que alguns que entraram em naves ou até foram abduzidos, sei lá, mas abduzidos, mas não para o mal. Convidados aí na nave e foi colocado alguma coisa neles, porque tem os do mal que não adianta, eles pegam a pessoa, levam e fazem o que querem, né? Isso aí é outra coisa. Tem pessoas que já dizem que viram pleiadianos junto com reptilianos. Tem gente que diz que viu Astar Sheran junto com reptilianos. E eu cheguei até a ficar duvidando dos pleiadianos, porque, mas agora estou sabendo que a gente até ri das bobagens dos nossos pensamentos, né? Agora estou sabendo que existem reptilianos da luz. O Jesus Cristo disse que ele mesmo pode dar a mensagem ou informações a vários espíritos ao mesmo tempo, né? Isso eu já falei. E informa que Chico Xavier era servo dele e ele tinha contato sempre com o Chico. Mas o Chico não tinha autorização, vamos dizer, não podia revelar. Tinha que engolir. Naquela época, né? Naquela época ele não podia revelar. Se fosse agora, já poderia. E que ele, Jesus, pode se autotransformar do que ele quiser. Pode se autotransformar como um preto velho, na Umbanda, né? Como um Exu, como uma mulher, como um anão, como um extraterrestre, como terráqueo, até o reptiliano, conforme. Vamos dizer conforme a necessidade. Ele revelou que ele, às vezes, se modifica em preto velho, Exu, para ir lá no umbral resgatar as pessoas, junto com outros seres, para fazer o resgate. Ele ainda revelou, Jesus, que este planeta é uma prisão para os criminosos cósmicos, que naquela época tinha muitos, na época de Jesus, né? Para os doentes. O que ele quer dizer aqui, eu interpreto quando ele fala, é uma prisão para os criminosos cósmicos e doentes. Doentes de quê? Da mente. Uma pessoa, ouvi dizer, que faz experiências com o ser humano, que coloca, ser humano tem duas pernas, que coloca uma outra perna, tira de um ser humano a perna e bota no outro, e o outro fica sem uma perna, e aquele fica com três. Porque há essas experiências lá nos laboratórios aqui subterrâneos deste planeta, desta dimensão, e também fazem essas experiências nos laboratórios dos magos negros com os espíritos, o seu verdadeiro corpo. E aí depois eles adquirem essa experiência lá nos laboratórios e depois reencarnam aqui para fazer isso. Ele diz que os magos negros estão reencarnados em políticos,
e cientistas fazendo essas experiências, enfim, muitos artistas, muito. Tem um monte, né? Essas experiências que fazem lá nos umbrais, nos laboratórios dos magos negros, que está lá junto com o umbral, né? O pior umbral que tem, existe o abismo além do umbral. Eles fazem isso e deixam a mente consciente. Eles preparam de tal maneira o cérebro lá da vítima, né? Porque eles têm muito conhecimento, né? Eles são inteligentes. E eles fazem isso. Lá tem os reptilianos também. Tem uma chefe que é uma chefe lá dos reptilianos. Ela comanda, ela arruma os melhores magos negros, os melhores cientistas do mal, e vão fazendo experiências como, por exemplo... Aí eu estou falando coisa muito ruim, né? Deixa para lá. Então, é bom a gente saber se é uma coisa boa, que eu vou falar agora, que pessoas criminosas que roubam, fofoca, invejosas, raiva, têm ódio, têm cobiça, humilham os outros, abuso de crianças, matam criancinhas, jogam as crianças assim, matam. Animais também, né? Tudo está incluído, são vidas, né? Todos eles vão para um dos umbrais, dependendo da crueldade que eles praticam, tá? E outros não é isso, outros vão para outros lugares horríveis. Então a gente fica descansado. Se não há justiça aqui na terceira dimensão, a gente tem certeza que há justiça divina, né? Agora vem algumas palavras que eu anotei de Jesus Cristo. Ele diz: nunca preguei a separação ou a religião. Mas não importa a religião que a pessoa tem, o que importa é que ela esteja em sintonia com o Criador, com o amor incondicional, com a fraternidade, a caridade. Eu não sou religião. A minha intenção é a união com todos. Sem amor não há aproximação com a fonte. A fonte é o Criador. Jesus Cristo está unido, ele falando, eu estou unido ao Criador e à Confederação Galáctica e à Confederação Planetária. E agora, vocês são capazes de adivinhar qual é a idade de Jesus Cristo? É mais do que, mas eu não guardei o resto, não guardei. Mas eu vou escrever até no caso. São 13 bilhões. Mas é mais de 13 bilhões, é 13 bilhões, eu acho que é 13 bilhões 500 e pouco, um negócio assim. É mais de 13 bilhões. Então, é bilhões, não é milhões. Então, é isso. Senhores, era isso que eu... Tem um ser da Umbanda, Exu Caveira, e as pessoas, quando escutam falar Exu, eu também no início, eu achava que era coisa ruim, né? Mas aí eu comecei a trabalhar em centro espírita, a frequentar, às vezes ia tomar passe, então eu via, eles estavam praticando.
praticando passe, né? Aplicando passe, né? Então, eles não são do mal. Tem alguns que pertencem a fazer justiça, né? Esse Exu Caveira, por exemplo, ele é de 8ª dimensão. E o nome dele, desse planeta, que ele é de 8ª dimensão, lá do planeta, o nome dele é Noak. O nome verdadeiro é Exu Caveira. Aí. Se tiver algum umbandista que incorpora até, ou que não incorpora, mas conhece, né? Esse Exu Caveira, o nome dele verdadeiro é esse aqui, Noak. Noak, como se diz, eu sei. Porque chegou a hora de vocês, e eu, né? De nós. Chegou a hora de nós sabermos mais as verdades das coisas que nos foi impedido de saber. Tudo muito camuflado, uma verdadezinha, daqui a uns anos outra, depois se forma um outro centro um pouco diferente do outro, e aí você vai obtendo mais informação, aí tem uma canalização, tem uma outra canalização na Zenli, psicografia, e você fica sabendo, e foi assim, né? Bom, e vocês fiquem sabendo que essa mania que as pessoas têm de encher o estômago, né? Corpo físico de bebida, vocês vão se enrascar. Mais de um espírito que baixa lá nessa casa plataforma de oração, fala isso. Quando? Que isso aí eu já sabia, né? Mas foi confirmado por vários espíritos. Então é bom eu falar isso novamente, né? Quando uma pessoa está bebendo, porque ela bebe, por que ela bebe? Porque ela gosta. Ela atrai espíritos que encarnados bebiam. Então ele vem e fica ali do lado, também querendo beber, absorvendo. Só que não foi explicado nos livros espíritas algum pormenor muito importante, que agora está sendo revelado. Esse espírito, ele vem e praticamente ele até se aclopa um pouco na pessoa. A pessoa não dá conta. E ele absorve todo o ectoplasma da pessoa. Ele vai absorvendo. As pessoas no dia seguinte estão cansadas, né? Porque eles sentem a bebida. E aí o que é que acontece? Eles, como gostam, foram bêbados também, ele começa a estimular mais aquela pessoa a beber, mesmo sendo uma simples cerveja. Eu lembro que quando eu podia sair muito, caminhava muito, puxa vida, eu via mesa dos bares do lado de fora, 10 garrafas de cerveja com 2 pessoas ou 3 pessoas. É muita cerveja, né, gente? E aí o que é que acontece? Nós temos o nosso perispírito, certo? Nosso perispírito. O que é que acontece? Vai acumulando esse álcool, né? Vai deteriorando, vai ficando
manchado. Vamos supor que você seja uma boa pessoa, nunca fez mal para ninguém. Faz bem, não quer nem saber, só quer tomar a sua cerveja lá, tomar aquelas 4 cervejas, ou aquele cara que todo dia vai lá e tomar aquela garrafa de cerveja, como eu vi alguns aqui no bairro. Mas é uma pessoa que não se mete com ninguém, até nem é agressiva. Aí você diz assim, ele vai para um bom lugar. Negativo. Esta pessoa também vai para um umbral. Não dos piores, mas vai para um umbral. Por quê? A energia dessa pessoa está tão densa, mas tão densa, que o magnetismo universal, não vamos dizer assim, leva. Ninguém vai levá-la para o umbral, não. Ela vai. Não vai sozinha para lá. Aí depois chega lá, como é que eu vim parar? Às vezes não tem nem noção que morreu e vai parar naquele lugar e não sabe, né, por que está lá, como foi parar. Então, se vocês ainda nós temos ainda tempo, quer dizer, está chegando a hora, mas também não é essa hora que está chegando, não é assim de um pulo, né? Ainda demora, porque falou que em 2550, e pode ser que alguns ainda consigam despertar, porque se você não consegue morrer antes de despertar, antes de dizer, vou parar com isso, vou limpar minha... Aí vai tomar um banho de ervas de vez em quando, vai num centro espírita para tomar passe, para ir limpando, que é para evitar ir para o umbral, porque você vai. Existem médios que bebem. Eu estava desenvolvendo num centro espírita cruzado, que disseram, você é médio, precisa, né, desenvolver, como era perto onde eu morava lá. Uma vez o médio chegou lá camboleando bêbado. E a dirigente lá, era paz, então ela não achava ruim, não brigava. E ela dizia, ele não devia ter vindo. Aí o que esse médio lá ia receber? Ele ia dar passe, assim mesmo. Mas quem é que ele ia receber? Espíritos em sintonia com ele. Porque ali era um centro cruzado. Recebia tudo. Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sei. Estou aguardando, também não tenho, nem todo dia eu procuro os vídeos, dá para ver deles, porque também não dá, o tempo está cada vez mais rápido, é impressionante. Mas, senhores, a justiça chegou, então a notícia boa é que realmente está tendo resgate das almas e está limpando, né? Eles levam tanto as boas como as ruins. As boas vão lá para as escolas espirituais, para a quarta dimensão, quem merecer. Médios que também estão desencarnando, que ele diz que são vaidosos, que são... querem passar à frente do outro médio, né? Pessoas que julgam o trabalho dos outros médios, certos médios. Vai tudo para um umbral. Muitos médios estão pensando que vão para um lugar bom, né? Mas não vão, não. Nem eu sei para onde é que eu vou, né? Também. Porque a conclusão que eu cheguei realmente muito difícil. Muito difícil a gente evoluir. Muitos, tá, eu sou a favor do amor incondicional, mas deixa na gaveta, não faz nada, né? Nem divulga, nem faz nada por ninguém. Pelo menos a pessoa deve tentar, se não conseguir. Eu, por exemplo, uma parenta disse assim para mim, eu não consigo entender o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu ofereci, eu disse, se você quiser, a gente vai estudar, né? Junto. Eu não quis nem dizer eu vou te ensinar, ou eu vou transmitir o que você não entende, por causa de, senão
por causa do ego. Nós não podemos ter ego, né? Não podemos ter ego. Aí, fechou a boca, não disse nem sim nem não. Até hoje estou esperando, já faz anos. Quer dizer, a pessoa tem às vezes a oportunidade não, e deixa resvalar. Outra coisa, tem artistas aí, a maioria dos artistas, né, vai tudo para o umbral também. Os escritores, diz que todos os escritores são médiuns. Às vezes eles estão escrevendo pensando que é a ideia deles e não é. Então eles são médiuns também. Muito artista, né? Eu, por exemplo, fiz muitos anos quando era mais jovem, fiz pinturas que uma pessoa passou lá e disse, não, a sua pintura é espiritual. Quer dizer, eu estava recebendo de alguém para pintar aquilo, né? Alguma coisa, não sei. Por isso que eu não conseguia vender, né? Mas cheguei a vender alguns, mas pessoas não se interessavam. Era interessante, era assim, interessante. E uma pessoa ligada à arte disse, você tem que pintar comercialmente. Ora, você não pode nem pintar o que quer ou o que o espírito quer. Tem que pintar para o comércio, para a venda, né? Aí você não vence, né? Na profissão que você gostaria, vamos dizer, que gostaria de vencer. Então, senhores, faça o que Jesus pede. Se limpem interiormente. É o interior. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu devo ter atingido algum grauzinho pequenininho, mas melhor nesses anos todos, porque vou contar para vocês uma coisa. Eu estava no supermercado, mas eu não levei bolsa porque eu não tencionava ir no mercado. Mas aí lembrei, poxa, eu tenho que comprar um negócio, eu vou aproveitar e passar aqui, mano. Vou comprar a bolsa de plástico, né? Vou pagar lá. Tá bom. Mas eu disse assim, só uma dá, né? Realmente estava, mas aí estava pesado. E a caixa, não quer outra, não quer outra. Eu fiquei, então uma senhora baixinha, até era mais baixinha que eu, sou baixinha, né? De cor. Não, é melhor levar a outra. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu olhei para ela, olhei por ali e senti uma coisa impressionante. Impressionante. Era como se eu fosse tudo aquilo que tivesse ali. Ou aquelas pessoas, não sei, uma coisa assim. Impressionante. Continuei, até ajudei a moça a me botar a bolsa por baixo, a outra bolsa para repulsar e tal. E sentindo aquilo. É como se eu estivesse, vamos dizer, tratando todos iguais, sem hierarquia, vamos dizer assim. Eu acho que é a melhor explicação que eu estou dando, é isso. É como, porque tem o gerente, tem o empregado, tem a outra que pode se considerar que está na caixa, batendo lá na caixa, se considerar melhor do que o outro que varre, né? Então, era como se fosse tudo no mesmo nível. É mais ou menos isso, a sensação fantástica, impressionante. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu senti que parece que mudei. Eu me automodifiquei internamente. São essas coisas que Jesus fala. Mude seu interior, olha o amor incondicional, olha isso, olha aquilo. Sem amor vocês não chegam lá, não chega. Né? Tem gente que quando alguém fala que ela considera inferior, faz até cara feia. Faz até cara feia quando a outra pessoa fala. Nós estamos aí
Todo dia tem um caso aí de preconceito, né? Preconceito disso, daquilo, daquilo. Eu tive preconceito no colégio. No colégio, na faculdade. Preconceito por ser branca demais. Não é só a raça negra que tem, não, gente. Branco também tem gente que tem preconceito por branco. Impressionante, né? Mas eu fingia que não estava ouvindo. Pronto. Eu acho que hoje eu responderia porque eu saberia responder para... não de ofensa, né? Para ver se o raciocínio dele chegar para o despertar e para, sei lá. Mas naquela época eu fingi, mas eu não falava nada. Mas é isso. Como já senti quando meditei uma vez no sol, quando eu morava mais alto e o sol estava bem ali na minha frente, eu fechei meus olhos. Pensei naquele foco de luz do sol. E as pessoas dizem aqui nesta dimensão, estou tão feliz hoje. Não existe ninguém feliz nesta dimensão. Ninguém. A felicidade que eu senti vinda de lá, porque lá tem seres plasmáticos, né? Impressionantes, impressionantes. A energia que se sente de uma pessoa que tem amor incondicional é impressionante. Ela faz com que a gente sinta humildade. Porque aqui, quando tinha palestras sobre extraterrestres, eu convidei uma senhora que ela tinha aquela fisionomia muito lisinha como certos extraterrestres têm. Ela dizia que era doadora universal, né? Eles vinham, botavam o negócio lá nela e tirava não sei se é o feto ou já grandinho, não sei, levava lá para o planeta deles, né? Ela, quando esteve aqui, eu não cheguei a sentir quando eu fui assistir as palestras na casa dela, porque uma ex-amiga, que eu não dei conta durante 5 anos e depois descobri que ela estava sugando a minha energia e eu envelheci pra caramba por causa disso, ela procurava sentar sempre do lado dela, então eu também não... E essa senhora, ela levantava logo, quando ela sentava perto, ela levantava. Ela não gostava de estar perto dela. Bom, aí como eu vi que ela era uma pessoa, estava ligada aos extraterrestres, era uma pessoa do bem, aí eu convidei, ela só veio uma vez aqui. Veio, ficou satisfeita do trabalho que a gente está fazendo e tal. Ela foi embora, todo mundo foi embora. Quando eu entrei para apagar a luz da sala, mas que energia! E essa energia, ela perdurou tanto tempo. É uma energia que eu nunca senti de ninguém. Era a energia do amor incondicional. Impressionante. E também depois veio uma moça, lá de longe, não sei de onde, veio e ela tinha a mesma energia. Ali eu senti, quando estava com ela falando, senti. Impressionante. Eu não sei se esse Pedro, esse médium, terá essa energia. Olha, era uma coisa que eu gostaria de ir nessa casa para sentir. Se bem que com a idade, gente, infelizmente com a idade avançada, a gente já vai perdendo mais a sensibilidade. Por quê? Porque o nosso organismo está tão assim, ficando fraco, que às vezes você recebe, mas você não transmite para o cérebro. Você recebe, mas não transmite, às vezes não transmite, não sei. Não sei se eu sentiria alguma coisa. Bom, mas se eu sentir isso lá no supermercado, né, é possível até que eu... Mas eu gostaria de ir nessa casa, sinceramente. Eu estive vendo aí o endereço, eu acho que é em São Cristóvão. Não há condição de eu pegar um táxi lá em São Cristóvão, e deve ser de noite, né, não sei, voltar com esse perigo por aí.
E devido ao meu problema de joelhos, né? Eu quase não posso andar. Mas gostaria de conhecer. Mas é isso, senhores. Então tá dado aí o recado. E se vocês sentirem algo diferente dentro de vocês, algo positivo, façam para segurar isso, hein? Não deixem decair. Quanto mais evoluir, aí chega um ponto que esses reptilianos, draconianos, magos negros e semelhantes não vão conseguir. Aí já vai ser difícil eles conseguir nos levar para o caminho errado, porque a gente está desperta e se tiver algum pensamento, alguma queda, a gente vai lembrar, vai pensar e vai jogar isso fora. Porque assim, não, isso aqui não é meu. Esse pensamento não é meu. Eu já resvalei muitas vezes por causa disso. Mas eu acho que agora eu não vou resvalar mais, não. Porque eu me sinto diferente já. E evitar, né? Evitar julgar, viu? Não podemos julgar. Eu às vezes eu acho que é a opinião às vezes da pessoa, mas é difícil, né? Esse negócio de opinião e julgamento, é difícil distinguir. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa está pensando que a gente está julgando, e fala na cara da gente, mas às vezes não é. Ou às vezes a gente está vendo que a pessoa está errando e a gente fala, chama atenção, aí pode interpretar que está julgando, mas não é bem assim também, né? Então é só isso por hoje, tá? Fiquem na paz, no amor incondicional. Quem não tem o hábito de lembrar de Jesus, comecem a lembrar para atrair à luz a energia dele para a gente. Pode crer que isso vai ajudar. Lembre-se de Jesus, não é ficar fanático, hein? Ele mesmo diz que nós não devemos adorar, né? Nós não devemos adorar nada. Nem médios adorando o preto velho, médios adorando a das águas. A gente gosta, né? Mas não deve adorar. Estão desvirtuando o seu pensamento, quando o nosso pensamento tem que estar 24 horas ligados à lembrança do Pai, Mãe, Criador primordial, esse foco de luz que cria. E como Jesus, vamos dizer, ele é ele é uno com o Criador, vai ajudar muito vocês pensarem em Jesus, na energia dele, pensar assim, quero sentir a energia dele, alguma coisa. Pensar na energia, não é propriamente o físico. O físico, ele pode aparecer com qualquer físico, né? Então, não importa o físico. O físico da pessoa não importa. Não importa ali o físico dos médiuns também, né? Então, uma vez uma pessoa me perguntou por que as mulheres médiuns que trabalhavam em centros não eram assim bonitas como essas mulheres aí de cinema, né? Nem pode, né? Pois se nós estamos numa terceira dimensão materialista, em que as pessoas não sabem amar os outros pelo seu interior, pelo seu espírito, mas sim pelo visual, lógico que não podem ter as mulheres médiuns, nem os homens médiuns, não podem ter um corpo, uma fisionomia de artista de cinema, de Miss Brasil, de Alain Delon, né? Não pode. Então fiquem na paz, no amor incondicional. Tchau. Luz, luz.